Olá a toda a comunidade escolar, boa tarde. Hoje, dia 8 de abril de 2021, nós estamos começando o nosso 5º programa de rádio da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque. Eu sou a professora Valquíria e, juntamente com muitos colegas, estamos aqui para levar para vocês muita informação e também entretenimento. Ontem, dia 7 de abril, foi o Dia Mundial da Saúde, então nós enviamos o nosso carinho, o nosso respeito e apoio a todos os profissionais de saúde que estão nos escutando aqui na Rádio Serrana. Também ontem foi o Dia do Jornalista. Nosso carinho a todos que se dedicam em transmitir para nós informações de qualidade e nos ajudam a combater as fake news. Estamos aqui nos nossos estúdios virtuais com vários professores e alunos no momento dessa gravação do nosso programa. Temos aqui conosco a professora Fernanda, o professor Guilherme, o professor Paulinho, o professor Henrique, o professor Enéres, o professor Glauber Montes, a professora Poliana, a professora Beatriz Barral e também alguns alunos, como Maria Antonieta e Vinícius Joaquim, que vão nos ajudar no programa de hoje, bem como também outros alunos e alunas, professores e funcionários aqui conosco. Eu quero convidar agora a professora Fernanda, que me ajudará na apresentação deste programa. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, estudantes, convidados, ouvintes da Rádio Serrana FM. Eu sou a Fernanda Assis, professora da escola, e hoje, Valquíria, o nosso programa está recheado de novidades e informações. No primeiro bloco, nós teremos a participação do Guilherme Silveira, que é professor de biologia da nossa escola e que vai falar um pouco do coronavírus. No segundo bloco, nós teremos o professor Glauber Montes, que será entrevistado pelos professores de História Henrique e Enéres e falará para nós um pouquinho da visão e as contribuições da história acerca da ditadura militar no Brasil e das polêmicas sobre o tema. Já no terceiro bloco, nós teremos a professora Beatriz, que hoje vem muito bem acompanhada dos estudantes Maria Antonieta e Vinícius, que falarão um pouquinho sobre as sugestões e as descobertas dos estudantes na pandemia. E é com você agora, Valquíria. Muito obrigada pela sua participação, Fernanda. Obrigada a todos os presentes. E vamos então com a nossa música tema. Depois vamos voltar com o nosso primeiro bloco. Iniciando agora o primeiro bloco do nosso programa, né? Nós teremos aí a presença do professor Guilherme. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor Guilherme. O nosso assunto de hoje, né, é o que está, na verdade, em alta, né, e é preocupando e assombrando a todos, que é o vírus causador da Covid-19. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Fernanda. Boa tarde a todos, os nossos colegas que estão aqui, os nossos alunos que estão em casa, os ouvintes da Rádio Serrana. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença, o convite para estar aqui junto com vocês. É uma honra muito grande poder fazer parte dessa equipe, estar aqui para poder representar um pouquinho a equipe de ciências da Escola Adalgisa. Pois é, Guilherme. No último ano, né, a gente ouviu muitas informações sendo espalhadas sobre o vírus causador da Covid-19. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre esse vírus, né? Claro, Fernanda. Realmente, a gente ouviu muita informação sobre o vírus, informação chegando de todos os lados, pela internet, pela TV, jornais, noticiários em geral, e às vezes a gente fica se perguntando o que realmente a gente pode acreditar, aquilo que a gente não deve acreditar, aquilo que já tem comprovação científica ou não. Eu, por exemplo, ouvi, e acredito que muitos também tenham escutado, que o vírus da Covid é um vírus que foi criado em laboratório. Em alguns casos falaram também que ele é um vírus parecido com HIV, que é o vírus causador da AIDS. Só que nós sabemos que essa informação é uma informação falsa, não há nenhum registro científico que indique qualquer semelhança do vírus da Covid com o vírus HIV, por exemplo, e muito menos que esse vírus tenha sido criado em laboratório. Agora, falando um pouquinho sobre ele de maneira específica, o vírus, ele é uma forma muito particular de vida, né? Alguns autores até discutem se ele realmente é um ser vivo. É uma estrutura bem simples, falando dos vírus de maneira geral. Eles apresentam uma cápsula de proteína
e dentro dessa cápsula de proteína a gente encontra o material genético do vírus. Alguns vírus, além de terem essa cápsula de proteína e esse material genético, também podem ter uma outra camadinha por fora dele, que a gente chama de envelope, que é o caso de muitos vírus, como é o caso do HIV e também do vírus causador da COVID. O que a gente já sabe sobre esse vírus, Fernanda, é que, analisando ali o material genético dele, a gente identificou que esse vírus, né, a ciência já tem certeza que esse vírus pertence a uma família de vírus que a gente já conhecia como sendo uma família de vírus capaz de causar doenças no ser humano. A gente chama de novo coronavírus, porque é como se ele fosse uma variação desses vírus que já existiam e que a gente já conhecia anteriormente. Então, é um pouquinho sobre a biologia do vírus, para quem está nos ouvindo poder conhecer um pouquinho a respeito dessa forma particular de vida tão impressionante. Entendi, Guilherme. As pessoas estão falando também muito sobre o tratamento precoce para a COVID. O que você tem a nos dizer sobre esse assunto? Essa é uma outra pergunta muito interessante, Fernanda. É muito importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo que não existe uma medicação específica contra esse vírus. Ainda não existe nenhuma medicação específica contra ele. Hoje, o tratamento é feito com base nos sintomas que cada paciente ele apresenta. Então, por exemplo, se um paciente apresenta sintoma de febre, então vai ser aplicado, né, sob recomendação médica, um medicamento para poder tratar esse sintoma. Agora, um medicamento para combater o vírus diretamente ainda não existe. É importante dizer que qualquer medicação, né, só deve ser utilizada sob recomendação médica sempre. Ah, mas e o famoso kit COVID, que ficou muito em evidência aí na mídia, né, nas últimas semanas, especialmente, nos últimos meses? De novo, eu repito, não há ainda nenhuma evidência científica da eficácia desse tratamento precoce contra a COVID. Pelo contrário, a gente sabe já que existem muitas pessoas que estão usando esses medicamentos e muitas vezes utilizando o medicamento em doses exageradas. Isso acaba sobrecarregando o fígado dessas pessoas, porque o fígado é o órgão responsável por metabolizar, por degradar esse excesso de medicamentos, e muitas vezes essa sobrecarga no fígado tem feito com que muitas pessoas acabem entrando na fila de transplantes. Isso é muito sério. Então, eu reforço aqui, é muito importante a gente só acreditar naquilo que a ciência já comprovou. Na sua primeira pergunta, né, você levantou a questão das várias notícias que a gente recebeu sobre esse vírus de vários locais, né? A todo momento a gente recebe informações de todos os lados. Então, selecionem muito bem de onde estão vindo essas informações, se são realmente informações confiáveis e se realmente existe alguma comprovação científica daquilo que está sendo dito. Até porque é a nossa saúde que está em jogo e a gente precisa se preocupar muito com ela, né? Saber muito bem quais são as decisões que a gente está tomando e tomar as decisões com base naquilo que a ciência já comprovou. Isso mesmo, Guilherme. Muito interessante isso que você falou, né? Diante de tantas informações, às vezes as pessoas se perdem. E aí a gente tem visto também, né? Muitas pessoas contestando a eficácia da vacina. Eles estão dizendo que foi produzida muito rápido, que não tomaram vacina de origem, que não devem ser tomadas, né, as vacinas de origem chinesa. E o que você tem a falar também com relação a esse assunto? Ótima pergunta também. Isso é um assunto que realmente virou preocupação para muitas pessoas. De fato, as vacinas, elas foram produzidas num tempo muito mais rápido quando comparadas a outras vacinas aí ao longo da história, né? Não dá para generalizar, mas realmente foi um tempo mais rápido. Mas quando a gente para pensar que ao longo desse período que nós estamos vivendo, né, que é um período turbulento, muitas pessoas perderam as suas vidas e que ao mesmo tempo isso fez com que os países, né, os pesquisadores de diferentes locais do planeta investissem tempo, e aí os governos entrando, investindo recursos nas pesquisas, isso justifica o fato dela ter realmente sido produzida com uma velocidade maior, quando comparado talvez a outras vacinas. Foi muito investimento de tempo,
foi muito investimento de recurso, são pesquisadores muito sérios, que fazem um trabalho muito sério ao redor do planeta, de vários laboratórios diferentes, que se dedicaram, muitas vezes, virando à noite, estudando esse vírus, tentando conhecê-lo melhor, para que essa vacina pudesse ser produzida. Então, se a vacina chegou para você agora, se está na sua hora de tomar, não perca tempo, vá lá, faça a vacinação. A vacina é um método de imunização, vou falar um pouquinho sobre como ela funciona, né? A vacina, ela serve para poder, entre aspas, ensinar o seu corpo a como combater o vírus. É um método de prevenção contra uma infecção. Então, se eu recebo a vacina hoje, o meu sistema imune, que é aquilo que defende o meu corpo, ele vai, em alguns dias, né, não é imediato, vai levar um certo tempo, ele vai começar a aprender como que ele tem que se proteger contra aquela substância que estava presente na vacina, que pode ser, por exemplo, uma partezinha do vírus ou um material genético do vírus, vai depender da vacina. Então, o corpo aprende como se proteger contra aquilo. Ele aprende quais anticorpos ele tem que proteger contra aquele corpo estranho que estava presente na vacina, mas que é incapaz de te causar a doença. E aí isso gera uma memória no seu organismo. É o que a gente chama de memória imunológica. Daqui a 6 meses, se eu vier a entrar em contato com o vírus, o meu corpo, que já teve um aprendizado prévio, ele aprendeu antes, ele sabe quais anticorpos ele tem que produzir, ele sabe como se proteger contra o vírus, o meu corpo vai ter maior condição de combater aquele vírus e eliminar aquele vírus, então, amenizando os sintomas, mesmo que a pessoa venha a ter sintoma, os sintomas podem ser sintomas bem mais leves. E aí é muito importante que, se você puder, que você se vacine, até porque a gente sabe, né, nós estamos acompanhando os noticiários, estamos vendo como que o número de casos no nosso país está muito elevado, e isso é um perigo, porque o vírus, ele pode, como ele vai se espalhando ali na população muito rapidamente, vai se multiplicando no corpo das pessoas, pode acabar acontecendo do vírus sofrer mutações. E aí é nesse processo do vírus alterar o material genético dele, sofrer uma mutação, que ele acaba também alterando as características que ele tem. E aí surgem as chamadas variantes do vírus, que a gente tem ouvido muito falar aí na mídia, né? Surgiu a variante, tem uma variante em São Paulo, tem uma variante da região amazônica, que na verdade são alterações de um vírus original a partir dessas modificações pelas quais ele vai passando. Isso é um problema, porque se a gente não controlar a transmissão da doença, se continuar sendo transmitida de maneira descontrolada, como está, o risco dessas variantes irem aparecendo acaba se tornando maior. E aí pode chegar um momento que a gente tenha uma variante mais potente, por assim dizer, que as vacinas talvez não sejam capazes de imunizar contra elas. Não aconteceu isso ainda bem, não tem nada disso que comprove que as vacinas não têm eficácia contra as variantes que estão aí circulando pelo mundo. Mas a gente precisa tomar cuidado, então fica o alerta. Eu queria dizer para todo mundo aqui agora, para todo mundo procurar se cuidar ao máximo possível. Então, adotar as medidas de prevenção direitinho, usar a máscara da maneira correta, higienizar sempre as mãos, ficar em casa, se você puder ficar em casa. Se tiver que sair, tomar os devidos cuidados, manter o distanciamento, sempre que possível, porque a nossa saúde é o nosso bem maior. E em breve a gente vai estar juntos, os alunos que estiverem escutando aí, a gente vai estar, depois que tudo isso passar, juntos na escola e queremos ver todo mundo bem. Obrigada, Guilherme, pela sua participação, né? As informações foram muito relevantes, com certeza ajudaram muito, né? E é muito importante, é muito bom que as pessoas fiquem informadas para que elas possam se prevenir, né? Para que não prejudique a sua saúde, às vezes, por acreditar em informações falsas. Muito obrigada mesmo, tá? Você quer falar mais alguma coisa, Guilherme? Só agradecer mesmo, Fernanda, agradecer o convite, uma honra muito grande poder estar aqui, muito obrigado mesmo, poder falar um pouquinho com vocês, e parabéns pelo programa, tá maravilhoso. Obrigada, e agora nós temos aí a Poliana, né, Poliana? Tem algum pedido de música aí para nós terminarmos o primeiro bloco? Temos sim, professora Fernanda. A Ana Carolina, do primeiro C,
ela pediu a música Cicatrizes, da cantora gospel Bruna Carla. E um estudante que não quer se identificar pediu a música The Greatest, da Cia. Vamos curtir esses sons, então, muito legais pra gente. Muito bem, queridos ouvintes, vocês estão acompanhando conosco o nosso programa da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque. Está começando agora o nosso segundo bloco e eu quero convidar para este segundo bloco os professores Henrique e Enéris, que vão entrevistar juntamente o professor Glauber Montes sobre a visão e as contribuições da história acerca da ditadura militar no Brasil e as polêmicas sobre este tema. Professor Henrique e Enéris, é com vocês. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Serrana FM, colegas professores, colegas estudantes, toda a comunidade de Lima Duarte. Hoje nós viemos trazer um tema relevante. Recentemente, dia 1º de abril, se rememorou um fato histórico nosso, que foi a instauração de uma ditadura militar. Então, hoje nós vamos trazer esse tema aqui, vamos conversar com o professor Glauber Montes. O professor Glauber, ele é formado em História, professor também de História, tem mestrado em História Social pela UFRJ, seu tema foi o Sindicato dos Ferroviários e a repressão da ditadura militar nesse período, né? Professor Glauber Montes, seja muito bem-vindo a esse nosso programa que é sobre educação, que traz conteúdo e informação para as famílias nesse momento de pandemia. Professor Glauber, bem-vindo. É um prazer estar falando com você, Henrique, né? Meu amigo, meu camarada. Estudamos juntos lá na UF, né? E, enfim, a apresentação já foi feita. É um prazer estar falando com vocês aqui. Espero contribuir. Gente, boa tarde. Né? Para a gente começar essa rodada de perguntas, né, eu queria perguntar ao Glauber, né? É o seguinte, Glauber, a gente sabe que no contexto histórico, né, a gente vê que o Brasil passou por diversos golpes, né, militares, né, ao longo da sua história. Né? A gente queria contextualizar isso aqui, eu queria passar essa bola para você, te perguntando assim, a gente sabe que a ditadura não caiu no colo, não caiu do nada, né, dos céus, né, em 64. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse uma explanada sobre essa situação social, esse contexto da época, esse contexto social da época, né, quais interesses que estavam em disputa, né, quem que estava nessa questão aí, mais latente? Quem que estava pulsando para essa ditadura acontecer? Você pode falar para a gente? Tá certo, Neres. Eu achei que você introduziu bem, colocou bem a pergunta, porque é justamente isso, né? Antes do golpe de 64 acontecer, já havia setores golpistas dentro das Forças Armadas de longa data, né? O general Mourão, que foi o general que liderou as tropas que vieram de Minas, passaram aqui por Petrópolis e, enfim, tomaram o poder, né, no Rio de Janeiro. O general Mourão, ele já era um golpista de longa data. Ele foi foi o general, quando ele não era general ainda, né, ele era ainda um oficial, capitão, se não me engano, foi responsável por escrever o Plano Cohen, que foi uma fake news na época que justificou o Estado Novo do governo Vargas a dar o golpe de 1937 do Estado Novo. Depois nós tivemos outras tentativas de golpe, como, por exemplo, a própria derrubada do presidente Vargas, a tirada do poder dele em 1945. Né? Depois Vargas volta como presidente eleito. Quando ele se suicida, havia ali uma tentativa de golpe também, em 54. Depois, na posse de Juscelino Kubitschek, foi tentado um outro golpe. Houve tentativas de golpe contra o governo JK também. E, na própria posse do presidente João Goulart, que depois seria derrubado em 64, houve uma tentativa de golpe também em 1961. Então já havia um setor golpista muito forte nas Forças Armadas. Esses próprios militares que conduziram o golpe, né, algumas das lideranças, eles mesmos se referiam a si próprios como golpistas. O general Mourão, no livro dele de memórias, ele usa exatamente esse termo. E aí, falando um pouco das forças sociais que estavam envolvidas, havia
um setor da burguesia brasileira, um grupo dos grandes empresários que eram ligados ao capital internacional, né? Então, eles tinham associações, tinham participação conjunta, né? Investimentos em conjunto com empresas multinacionais. Essas empresas, elas se sentiram ameaçadas pelo programa de reformas do João Goulart. João Goulart não era revolucionário, não era comunista, né? Ele previa um programa de reformas que era dentro do capitalismo, mas até isso foi demais para as classes dominantes brasileiras, principalmente os grandes empresários, os latifundiários. Então, a própria ideia de reformas, principalmente a reforma agrária, assustou muito esses grandes proprietários. Além disso, havia também um sentimento muito forte de anticomunismo, né, dentro das elites, das classes dominantes e também dentro das Forças Armadas, né? Então, havia inclusive um instituto, o Instituto IPES, que ele coordenou uma campanha intensa desde que João Goulart assume, fazendo propaganda, e junto com o IPES estavam os militares da Escola Superior de Guerra. Eles se reuniam, eles tinham um plano em conjunto de tomar o poder, né? Então, essa associação entre os grandes empresários e essa extrema-direita militar, podemos dizer assim, foi o que propiciou as condições para o golpe. Isso com apoio, claro, principalmente do governo dos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos, viu uma participação direta nisso também, né? Mas a gente pode falar mais à frente um pouco dessa participação dos Estados Unidos, do contexto da Guerra Fria, a gente pode desenvolver mais em outra questão. Glauber, você foi membro da Comissão da Verdade em Petrópolis. Você pode nos contar por que surge a Comissão da Verdade e qual é o seu trabalho e sua importância, por gentileza? Tá. A gente tem que entender, por exemplo, que a ideia de comissões da verdade, ela não ou de uma comissão da verdade, ela não é exclusiva do Brasil, né? Muitas pessoas, às vezes, não entendem o porquê que houve a comissão da verdade. Se a gente pegar em outros países que passaram por regimes autoritários ou por situações traumáticas assim, né, na sociedade, houve também nesses países comissões da verdade. Por exemplo, na África do Sul, quando acaba o apartheid, o regime de segregação racial, lá houve uma comissão da verdade também. Nos países vizinhos aqui ao Brasil, que passaram por ditaduras também, houve também outras comissões da verdade. Então, isso não é uma exclusividade do Brasil. Inclusive, nesses países vizinhos nossos, eles tiveram o que a gente chama de justiça de transição, uma justiça de transição muito mais avançada que a nossa. Por exemplo, na Argentina, os ditadores eles foram julgados e condenados, né, inclusive com penas perpétuas, né? E aqui no Brasil a gente não ficou nem perto disso, né? Os militares, os generais, os torturadores que tiveram um papel ativo na ditadura, eles não foram sequer julgados, né? E mesmo assim isso já gerou uma reação muito grande das Forças Armadas, que eu entendo até que foi um dos motivos, inclusive, para a derrubada do governo Dilma. Tá? Então, só para contextualizar que a ideia de comissão da verdade não é nenhuma novidade, não é algo que tenha existido só no Brasil. Quanto à importância da comissão, eu entendo que, embora a comissão da verdade no Brasil ela tenha tido problemas, limitações, né? Principalmente essa que eu apontei, que não foi uma comissão da verdade, não foi uma comissão de verdade e justiça, por exemplo. Então não houve julgamento dos crimes que foram cometidos pelos agentes da ditadura, tá? E aí só para fechar essa questão, algumas pessoas às vezes questionam, a gente vê às vezes nas redes sociais, as pessoas dizendo, mas por que só os militares, só os agentes do governo estão sendo julgados? Por que os agentes da esquerda, por exemplo, não foram julgados? Porque os militantes, né, e as pessoas da esquerda que tiveram envolvidos, inclusive, no que eram considerados crimes, essas pessoas já foram julgadas. Essas pessoas foram julgadas, foram perseguidas, cumpriram pena, muitos foram sequestrados, torturados, assassinados, tiveram o corpo, ocultado. Então, a esquerda já passou por um processo de responsabilização criminal,
né? Ou não só a esquerda, todos aqueles que fizeram oposição à ditadura, né? Não houve oposição só de esquerda, teve oposição de centro, teve pessoas de direita, inclusive, como o Carlos Lacerda, que foi um dos principais apoiadores civis do golpe, era governador da Guanabara, foi preso também e foi cassado pela ditadura. Então, a oposição, ela sofreu um processo de responsabilização. Já os agentes do governo não passaram por esse processo. Então, esse é um dos motivos da existência da comissão, da forma como ela existiu. E ela acabou levantando muitas informações ou consolidando informações que não se tinha, né? E abriu um campo de pesquisa muito grande também, de conhecimento, outras comissões locais, né, municipais, como eu participei, por exemplo. Então, eu acho que, apesar das limitações, ela teve um saldo positivo, sim. Beleza, Glauber. Você falou bem, né, da ideia dos interesses, né, de alguns setores, né, do Brasil ligados a essa intenção da ditadura, né? Mas eu queria saber de você, no cenário internacional, né, de que forma você acha que a Guerra Fria, né, esse contexto Estados Unidos, União Soviética, envolveu, né, e teve atuação nesse golpe militar? Você pode falar um pouquinho para a gente? Certo. Bem, falando de Guerra Fria, a gente tinha as duas grandes potências, né, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. É claro que a União Soviética ela tinha interesse no que acontecia nos países periféricos, como era o Brasil, né? Ela tinha influência principalmente na esquerda, no PCB, principalmente, que era o principal partido de esquerda da época. Mas, como as Américas sempre foram, desde a independência dos Estados Unidos e da consolidação dos Estados Unidos como uma potência, as Américas, a América do Sul também, elas eram a principal área de influência dos Estados Unidos, né? Então, a atuação americana aqui ela foi muito mais forte, né? Principalmente depois da Revolução Cubana, havia uma preocupação muito grande que algo parecido pudesse acontecer. Mesmo a gente sabendo que esteve longe de acontecer algo parecido no Brasil, né? O que a gente teve foi um avanço das forças populares, o movimento operário, ele cresceu muito, ele se organizou nesse momento, né? Então, isso assustou muito os Estados Unidos. E as Forças Armadas brasileiras, elas tinham a proximidade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil, as tropas brasileiras serviram subordinadas aos Estados Unidos. Então, isso gerou uma aproximação entre boa parte dos oficiais brasileiros, das Forças Armadas, e os americanos. Então, começou a haver uma influência muito grande, inclusive no pensamento das Forças Armadas, né? A Escola Superior de Guerra, que eu já falei, que era onde se formava a inteligência das Forças Armadas, ela tinha uma influência direta, né? Havia a Escola das Américas, que foi criada pelos Estados Unidos, onde oficiais dos países aqui da região, inclusive brasileiros, eles tinham treinamento e passavam por um processo de doutrinação também lá. Né? Então, muitos começaram a compartilhar essas ideias. Além do que, muitos desses militares, eles tinham interesses que estavam ligados àqueles interesses que eu falei no começo, da burguesia multinacional, porque muitos desses militares eram também empresários. Então, eles tinham negócios em comum, então eles tinham também, muitos deles, esses interesses econômicos. Além, é claro, dessa questão ideológica, que eles tinham esse alinhamento, né? O anticomunismo e a oposição a qualquer ideia que fosse considerada de esquerda ou popular, né? Então, a gente teve essa participação muito grande dos Estados Unidos. A embaixada norte-americana colaborou na organização, inclusive, do golpe, na aproximação entre esses grupos. Quando é dado o golpe de 64, os Estados Unidos, inclusive, ele apoia militarmente, né? Desencadeada uma operação militar dos Estados Unidos chamada Brother Sun, que eles deslocam navios, porta-aviões, suprimentos, deslocam do Caribe para o litoral brasileiro. Porque caso houvesse resistência, a ideia era abrir um estado rebelde no Brasil, que seria sediado inclusive em Minas, né? E aí todo esse apoio logístico americano e de tropas, inclusive, se fosse necessário, ia chegar pelo porto de Vitória. Ia ser criado um corredor ali.
como não houve resistência, isso não chegou a se efetivar, mas foi desencadeado. E depois, quando a ditadura é instalada, esse apoio permanece, pelo menos até um certo tempo, né? Inclusive, na repressão, houve o ensino de técnicas de tortura, tanto por militares dos Estados Unidos, agentes que vieram dos Estados Unidos, quanto da França também. Então, realmente não dá para a gente pensar o golpe de 64, nem a ditadura, como desligado, né? sem ver essa relação com o contexto da época da Guerra Fria. Glauber, alguns defensores da ditadura defendem a ditadura como um período de estabilidade econômica. O que a história nos ajuda a entender em relação a esse entendimento? Esse milagre econômico, ele realmente é algo que a gente pode tomar como referência para entender a ditadura como um período de estabilidade e crescimento econômico? Bem, essa é uma questão interessante, porque ela acaba criando uma ideia da ditadura como um período, para muita gente, né, como um período de, como você falou, de bonança econômica, né, de pleno emprego, etc. É importante a gente entender a ditadura como um todo, né? O período que ficou marcado, conhecido como milagre econômico, ele foi um período relativamente curto, tá? Foi um período relativamente curto, que foi aproximadamente no final da década de 60, né, 68, até 73, por aí. Então, realmente, nesse período houve um grande crescimento econômico, houve um aumento realmente do emprego, houve uma migração muito grande do campo para a cidade, tá? Só que a gente tem que entender que, como eu disse, ele foi um período curto, ele foi baseado num endividamento muito grande do Estado, na dívida, então a dívida externa ela aumenta muito nesse período. E, além disso, quando acaba o chamado milagre econômico, o Brasil entra numa época de recessão muito grande, né, que vai até o final da ditadura militar. Então, quando os militares entregam o poder, em 1985, o Brasil tinha uma situação econômica muito ruim, né, com taxas de inflação que chegava a 240% ao ano. Além disso, esse crescimento ele foi feito com base na repressão aos trabalhadores, então os sindicatos eram reprimidos, né? E com isso, os salários também eram reprimidos. Se a gente pegar o salário mínimo brasileiro em média, no período da ditadura, o poder de compra dele cai para cerca de metade. Que você comprava em 64, quando chega em 85, ele cai mais ou menos pela metade, né? Então, tudo isso gerou um crescimento, sim, mas um crescimento que favoreceu principalmente a burguesia, os grandes empresários, né? Os mais ricos ficaram mais ricos nesse período, os mais pobres ficaram mais pobres, né? Houve um crescimento muito grande das cidades, só que desordenado, então você tem um processo de favelização muito grande nesse período também. E se a gente pegar principalmente esse período final da ditadura militar, a gente vê que esse milagre não se sustentou, né? Ele era insustentável. E isso fez com que eles entregassem o poder, né, o regime militar, ou a ditadura, com uma situação econômica muito ruim, que se estendeu, inclusive, pela década de 80 toda. Glauber, você falou aí da questão da estabilidade, né? Mas eu queria falar agora sobre essa vinculação dessa ideia, né? Onde as pessoas muitas vezes falam assim, né? O governo militar era uma época que tinha uma sociedade mais segura, que não tinha corrupção. O que você acha disso aí? Como você vê esse tipo de ideias? Bem, vamos por partes, então. A questão da segurança, né? A gente tem que entender também qual era a situação, inclusive demográfica do país, né? A gente tinha um país com uma população muito menor, né? Com as cidades também muito menores, embora em crescimento nesse período, né? Então você tinha realmente um contexto de violência urbana menor do que hoje. Mas eu entendo que o que a gente tem hoje de violência urbana é também herança desse período da ditadura, né? Claro, não dá para colocar só na conta da ditadura isso, né? Porque já temos algumas décadas aí que a ditadura acabou. Mas todo esse contexto de crescimento urbano desordenado, né?
de, como é que eu posso dizer, de próprio crescimento da desigualdade, ele acabou criando condições que conduziram ao que a gente tem hoje. Eu pesquisei, por exemplo, em jornais, para escrever, tanto para a pesquisa da comissão, quanto para a minha dissertação, e eu via, mesmo nos jornais aqui da cidade de Petrópolis, que é uma cidade pequena, relativamente considerada pacata, né, havia muitos crimes também, assalto, latrocínio, enfim, crimes que eram muitos, né? Então eu acho que essa ideia é um pouco de também uma construção, tá? E só para fechar essa parte, havia também uma tolerância da ditadura com certos tipos de crimes. Por exemplo, o jogo do bicho ele foi tolerado, né? Ele foi tolerado pela ditadura militar e eram criminosos muito violentos, né? Muitos dos militares, inclusive, quando a ditadura vai acabando, eles migraram para o jogo do bicho, por exemplo, né? Para fazer segurança desses caras ou para atuar diretamente no jogo do bicho, como o Capitão Guimarães, por exemplo, e outros, né? Então, havia, como eu disse, uma certa tolerância e um contexto histórico diferente também, né? Quanto à ideia de corrupção, isso também existem obras que já mostram, pesquisas que mostram que isso aí, o que havia era uma censura. Então, você não poderia denunciar, os jornais não denunciavam, parlamentares também não denunciavam. Existe um caso até de um embaixador da época, José Jobim, que ele presenciou um caso de corrupção muito grande na usina de Itaipu. E ele revelou que ele ia colocar em público essas denúncias. E ele aparece, logo em seguida ele aparece morto, né? Na verdade, ele foi executado. Ele ia denunciar, fazer essa denúncia de corrupção, e recentemente foi comprovado que ele foi assassinado por esse motivo. Foi dada até uma nova certidão de óbito. Então, isso é muito mais um mito gerado pela censura da época, pela impossibilidade de comprovar essas denúncias, do que qualquer outra coisa, né? As empreiteiras durante o regime militar, a Transamazônica, várias outras grandes obras, você teve corrupção em grande escala, só que isso não, na época não pôde ser denunciado. Hoje já tem obras que falam disso, né? Tem o historiador Pedro Campos que trata desse assunto, tem um livro muito bom sobre as empreiteiras e a corrupção na ditadura, enfim. Mas, no meu ver, é mais um dos grandes mitos também sobre a ditadura. Professora Valquíria, a gente vai tomar uma aguinha com o nosso convidado aqui e já a gente volta com a nossa entrevista. Olha só, gente, quantas revelações, hein, o professor Glauber Montes está trazendo para nós. Então, nós vamos ouvir uma música e a Poliana vai trazer para nós. Você tem música aí? Tem música aí, Poliana? Tem sim, Valquíria. Temos uma música pedida por um estudante que não quis se identificar, pediu a música Telepatia, da Kaylee Wishes, e também temos a música Amarelo, Azul e Branco, da Ana Vitória e Rita Lee, uma mistura sensacional, né? E nós vamos ouvir essas duas músicas para dar uma relaxada no nosso bloco. Estamos de volta ao terceiro bloco do programa da Escola da Algisa e teremos agora, né, a participação novamente do professor Henrique e do professor Enéris, que finalizarão a entrevista, né, que iniciou no segundo bloco com o professor Glauber Montes sobre a ditadura militar. Glauber, na nossa sociedade existe as disputas de memória, né? E isso ajuda a construir o entendimento do que é a nossa sociedade e qual o posicionamento que cada um vai ter enquanto cidadão. Em relação à ditadura militar, existe a disputa se ela se tratou de um golpe ou se ela se tratou de uma revolução. O que a história nos ajuda a entender e o que está por trás dessa disputa, Glauber? Tá bom, Henrique. Bem, se a gente for ver os principais pesquisadores, né, da ditadura militar, eles tratam a ditadura, conceituam ela como uma ditadura, né, e o golpe como um golpe, tá? Embora tenha alguns historiadores que tratem por regime, se chamar de regime não é errado, né, porque toda ditadura é um regime, né?
Um regime é uma forma de governo. Mas, quando a gente fala que foi uma ditadura, é para deixar marcado que não foi qualquer tipo de regime, né? Havia um governo eleito em 1964, esse governo foi retirado à força, né? Eles usam como argumento argumentos conspiratórios, né? De que o Brasil iria se tornar uma Cuba, que estava se encaminhando para o comunismo, mas isso, sim, primeiro, não existe nenhuma evidência disso, né? Bom, se havia um golpe comunista em curso, por exemplo, como que não houve nenhuma resistência ao golpe militar? Né? Se havia um golpe, se os comunistas estavam prestes a tomar o poder, né? Como que não houve nenhuma resistência? Não foi praticamente dado nenhum tiro de resistência. Então, esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: como que a gente caracteriza golpe, né, ou revolução? Geralmente, o golpe de Estado, na ciência política, ele é caracterizado como quando grupos que já fazem parte do poder, né? Então são frações, são grupos ali que já fazem parte do poder, do aparelho de Estado ou do poder econômico, eles acabam tirando outros setores que estão em disputa ali e aí acabam assumindo o poder de forma total, né? Ou quase total. Então, no meu entendimento, e dos especialistas foi um golpe militar, porque claramente um setor que já fazia parte do poder, que eram as Forças Armadas, junto com o poder econômico, que eram os grandes empresários, eles retiram um representante que tinha sido eleito. João Goulart, ele foi eleito como vice, né, mas ele mas ele foi eleito diretamente com voto popular. Logo, um pouco antes do golpe, em 63, tem o plebiscito, né? Porque, como eu falei, em 61 os militares tentaram dar um golpe. Então, João Goulart assume, mas sem os plenos poderes. Ele assume e é implantado um parlamentarismo. Foi inventado ali. Logo em 63, ele consegue organizar um plebiscito, né? E a população vota em peso. Mais de 80% dos votantes decidiram que ele deveria assumir com apoio pleno. Além disso, pesquisas da época, que só foram reveladas depois, pesquisas inclusive que tinham sido encomendadas por associações empresariais, ou seja, contra o governo, mostravam que João Goulart tinha cerca de 70% de apoio da população, né? Então, esse argumento que é usado de que o povo apoiou o movimento de 64, não é verdade. Houve grandes manifestações, mas essas manifestações elas eram sobretudo de pessoas de classe média, né, e das classes dominantes, das elites. Isso é reconhecido até pelo embaixador americano, de que não havia o povão, os trabalhadores não foram às ruas contra o governo João Goulart, certo? E outros exemplos a gente pode dar. Já nas eleições de 66, os militares já estavam no poder. Nas eleições para governadores, que ainda estavam permitidas, eles perdem essas eleições em estados importantes, né, como Rio de Janeiro. Então a ditadura ela não tinha apoio popular, o golpe ele não teve apoio popular. Em outros momentos, na década de 70, em pleno chamado milagre econômico, que seria, em tese, o melhor momento deles, eles perdem de lavada as eleições para o Senado, por exemplo, e aí eles dão mais um golpe, digamos assim, né? Eles mudam ali a composição e as regras. Eles mudaram as regras constantemente, as próprias leis que eles criavam, eles iam e passavam por cima, porque a ditadura, efetivamente, ela não teve apoio popular em peso. Claro que em alguns momentos houve um maior apoio, né? E alguns setores da sociedade apoiaram, isso é óbvio, né? Não existe nenhum regime que não tenha nenhum tipo de apoio. Agora, essa ideia de que a ditadura ela teve um né? Ou que o golpe também teve um grande apoio, que o povo foi às ruas, isso não é verdade, né? As próprias pesquisas elas mostram que isso é falso, né? Eu não sei se eu respondi tudo aqui,
mas em relação a essa questão de disputa de memória, né, de se foi golpe, se não foi, eu vejo como uma disputa que tem muito a ver com o presente, né? Quando a gente está falando de história, a gente está tratando do passado, a gente está se referindo também qual projeto de sociedade que a gente quer e qual projeto de futuro também. Então, por exemplo, os setores que estão hoje no poder, né, o governo federal, ele é um defensor da ditadura militar, e para justificar o seu próprio governo, né, e o próprio regime que eles têm em mente, eles precisam recorrer à ideia da ditadura ou do golpe como algo positivo, ou que não foi um golpe, que não foi uma ditadura. Né? Então, eu digo assim, o governo e os apoiadores também. Né? É uma ideia que hoje tem, infelizmente, bastante força também na sociedade. Né? A gente não tem como não reconhecer isso. Tá? Não sei se eu respondi bem essa última questão, porque ela é bem complexa. Se quiser que eu fale mais um pouco, pode dizer mais especificamente aí. Não, respondeu bem, Glauber. A gente vai passar para outra pergunta, né? Eu queria te falar um pouquinho, né? Se a gente for pensar, semana passada, né, foi 1º de abril, né? Se a gente for pensar, são 57 anos, né, do golpe militar, né, de 64. Eu queria te perguntar, né, queria ver a sua visão sobre isso, né? Queria ver o que você acha, cara, de algumas figuras públicas, né, aí, né, incentivar a celebração, né, incentivar a celebração de torturador. Como é que você vê isso, cara? Como é que você vê esse tipo de atitude, né? O cara celebrar uma coisa que, né, não é tão bonita assim, né? Se a gente for pensar, mas o que você vê? O que você me fala? Pois é, assim, eu acho que é um pouco isso que eu falei, né? Essa disputa sobre o passado, na verdade, ela é uma disputa sobre o presente, né? Os grupos políticos, as ideias políticas, os projetos de sociedade, eles precisam se basar, se amparar numa certa tradição, numa certa história, né? Então eles buscam legitimar esse passado como se eles fossem herdeiros desse passado, né? Então eu acho que tem a ver muito com essa disputa política do presente mesmo. Mas eu acho que também isso é fruto da nossa justiça de transição que não houve, né? Na verdade, a transição do governo militar, da ditadura, para a democracia que a gente tem, ou que, enfim, que a gente tem, mas que está cada vez mais descaracterizada, ela foi uma transição totalmente controlada pelos militares, né? Houve oposição, o período final do regime foi marcado por grandes manifestações, como a luta pela anistia, pelas diretas, mas, no final, quem conduziu o processo foram os militares. Inclusive, eles se colocam como tuteladores, vamos dizer assim, tutores, né? Desculpa, inventei até uma palavra que não existe. Como tutores da democracia, né? A própria Constituição de 1988 foi feita sob grande pressão dos militares nos bastidores, né? A lei de anistia foi feita de modo a preservá-los, ou seja, que eles não pagassem pelos crimes que eles cometeram, ao contrário de outros países, inclusive países vizinhos aqui, como eu já falei. Então eu acho que o fato de nenhum desses agentes ter sido punido, nenhum desses generais que sabiam das torturas, sabiam das mortes e autorizavam, né, os torturadores também não terem pago por isso, isso gera um sentimento de impunidade, né? As próprias forças armadas, né, as polícias militares, elas seguem um modo de operação que é muito herdeiro da ditadura, né, de fazer o que bem quer, enfim, do assassinato, da tortura ser algo ainda tolerado. Então eu acho que tem muito a ver com esse nosso processo de transição totalmente controlado pelos militares e que desencadeou o que a gente tem hoje. A gente tem novamente um governo de militares, né? Não é uma ditadura, não houve um golpe, pelo menos um golpe clássico, né? Um golpe pelo uso da força, mas a gente tem ainda os militares aí como tutores do nosso regime político, né? Basta ver as ameaças que eles fazem quando existe algum processo político crítico aí na sociedade, né? Então eu acho que tem esses dois fatores aí, que é essa disputa, né, política pelo presente, que aí acaba buscando elementos da história para se legitimar,
E tem também a impunidade, né, dos agentes, dos torturadores e dos líderes, né, desse período, que acabou gerando um sentimento de impunidade, né, e de, enfim, que acaba dando coragem para que eles possam, inclusive, falar sobre isso, né, defender abertamente esse tipo de coisa, inclusive a tortura, né, que é um crime considerado, enfim, imprescritível, né? Até existe uma campanha agora para o Supremo Tribunal Federal reinterpretar a lei de anistia, porque esse tipo de crime, né, crimes de, por exemplo, de desaparecimento político, né, o entendimento do direito internacional é que esse crime não prescreve, porque o crime ele é continuado. Enquanto o corpo da pessoa está desaparecido, enquanto os familiares não puderem enterrar, esse crime está sendo continuado, né? Mas não é o entendimento que o Supremo, por exemplo, tem sobre esse caso, infelizmente. A gente agradece aqui a participação do professor Glauber Montes, realmente um tema muito importante, que deve ser trabalhado, né, para que a gente tenha uma sociedade que não celebre manchas na nossa história, como, infelizmente, os nossos... O líder máximo do nosso governo federal constantemente faz, homenageando torturadores, né? Então a gente tratou desse tema sobre a ditadura militar, sobre a polêmica da celebração, e a gente agradece ao professor Glauber Montes por trazer aqui algumas questões que a gente certamente vai ficar refletindo sobre elas. Professora Valquíria, professora Fernanda, eu e o professor Nery estamos agradecidos tanto aos ouvintes, como a vocês, ao professor Glauber, e encerramos aqui a nossa entrevista. Muito obrigada ao professor Glauber Montes pela sua participação aqui conosco, e dando continuidade ao terceiro bloco do nosso programa, da Escola da Algisa, eu gostaria de convidar agora a professora Beatriz e também os nossos queridos estudantes, Vinícius e Maria Antonieta, que falarão para nós um pouquinho agora, nesse terceiro bloco, sobre algumas sugestões de descoberta dos alunos nessa pandemia. Sejam bem-vindos, professora, queridos estudantes. É muito bom contar com a participação dos meninos, né, representando aí os nossos alunos. Olá, boa tarde, colegas de trabalho, boa tarde, alunos e alunas, e a todos os ouvintes da Rádio Serrana. É com muita alegria que eu, Maria Antonieta e Vinícius Joaquim faremos o terceiro bloco, compartilhando as nossas descobertas. Eu vou chamar, para começar, a Maria Antonieta. Maria Antonieta, gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para nós o que a galera está fazendo aí durante esse isolamento social. Algumas amigas minhas, meus colegas, me disseram que muitas pessoas fazendo atividade física em casa, começaram agora, e aprendendo idiomas em aplicativos, tiraram um tempo para se cuidar, né, que acho que todo mundo está fazendo, e assistindo série, filmes. E você, Maria Antonieta, como anda passando esse isolamento social? O que você tem aprontado? Então, eu e Vinícius, né, a gente estava pensando que uma das coisas que a gente passa a maior parte do tempo são as redes sociais. E uma delas é o TikTok, que você pode dançar, gravar vídeo, né? Dublando, cantando, aprendendo várias coisas. E além do TikTok, eu comecei a maquiar pessoas profissionais na pandemia, onde eu uso o Instagram para divulgar as maquiagens. E isso fez ocupar muito meu tempo livre, né? Aprendendo técnicas e tudo mais. Também comecei a postar vídeos cantando no Instagram também, que as minhas inseguranças que eu tinha. Então, além de tirar o meu tédio, eu também estou trabalhando com as minhas inseguranças. Que bacana, Maria Antonieta. Então, você tem conseguido, né, transformar esse momento que não tem sido fácil, mas em algo positivo aí na sua vivência. Muito bom. Eu andei conversando com a aluna Ana Carolina, do primeiro ano, e ela me contou também que esse momento de isolamento teve uma mudança, né, claro, radical na vida de todo mundo, mas ela era uma adolescente que eu achei bem interessante, que ela não era ligada em recursos tecnológicos, ela não tinha celular, né, ficava mais nesse convívio mesmo, nessa socialização mais física,
E ela sempre gostou muito de estudar, ela tem um foco, né, a família dela, mora ela, a mãe e a irmã, né, 3 mulheres que têm o estudo como um foco, assim, né, para elas melhorarem sempre de vida. Então, elas 3 estudam bastante. E para ela poder estudar esse ano, né, a mãe deu o celular para ela acompanhar as aulas online. Então, ela se encantou, né, com esse mundo tecnológico, está aprendendo vários recursos, né, também pela necessidade, e focada aí nos seus estudos para o PISME, em ajudar a irmã mais nova a estudar, também a dar conta das tarefas domésticas, e também a organizar a casa junto com a sua mãe. Vinícius Joaquim, por favor, se apresente e nos conte o que você descobriu com os seus colegas. Boa tarde, pessoal. Então, eu andei perguntando a alguns dos meus colegas e o que mais eles citaram foram mexer no celular e assistir televisão. Realmente, como a Maria Antonieta já falou, no celular contém várias redes sociais e eu acho que é o que o pessoal está mais usando para distrair um pouco a cabeça. E, além disso, os programas de TV que são variados, né? É muito legal, Vinícius e Maria Antonieta, vocês trazerem isso, né, que é uma realidade, e na idade de vocês, né, já era muito recorrente o uso de redes sociais, e agora aumentou bastante. Eu gostaria de saber de vocês uma curiosidade minha, que eu também tenho, né, 2 filhos aqui em casa, uma filha e um filho, que ficam muito nos eletrônicos, inclusive para estudar, né, então antes a gente até organizava os horários, mas agora tem até aquela desculpa assim, eu estou fazendo tarefa, estou assistindo aula online. E vocês se preocupam com esse tempo excessivo, com os recursos tecnológicos? Se preocupa, Vinícius Joaquim? Então, eu realmente passo bastante do meu tempo no celular, porque eu trabalho postando vídeo no TikTok, onde eu posto meus vídeos. Para confessar, no começo da quarentena, eu até achava o aplicativo um pouco desinteressante. Mas depois disso eu passei a gostar. No final do ano passado, em dezembro, eu resolvi abaixar. E aí eu postei, comecei a postar vídeo e acabou dando certo, então eu continuo postando. Para mim, então, o celular é uma coisa que precisa estar ali praticamente 24 horas do meu dia, porque quando eu não estou produzindo conteúdo para postar na minha página no TikTok, eu estou estudando. E quando eu não estou estudando, eu estou em uma outra rede social, chamada Yubo, onde eu consigo conhecer pessoas através de lives e chats privados. Olha, muito interessante. E você traz na sua fala que você encara isso até mesmo como um trabalho, né? É isso mesmo? Sim, porque, como a Maria Antonieta citou a rede social Instagram, foi pelo Instagram, que teve mais presente na minha quarentena, até mais do que o TikTok, que eu me apaixonei em criar conteúdo para a internet. Por lá que eu comecei a entender mais um pouco desse mundo virtual, e lá acabou não dando muito certo, não consegui um engajamento muito bom, mas aí quando eu vim para o TikTok, quando eu baixei o vídeo, eu consegui um número de visualização nas minhas postagens maior e um número de seguidores maior. Então, como é meio que um sonho para mim, meio que eu pretendo, se tudo der certo, embarcar, eu trato como se fosse um trabalho, como se fosse um compromisso, eu trazer conteúdo para estar postando ali a semana inteira e trazendo conteúdo para estar postando na minha página. Muito interessante. Então, bem-vindo a mais uma rede, né, de comunicação, que é a Rádio Serrana. E você, Maria Antonieta, você se preocupa com esse tempo excessivo nos recursos tecnológicos? Como você lida com isso, a sua família? Sim, eu também me preocupo muito, porque tem hora que realmente eu fico bastante no celular, mas eu tento pegar um livro, ler, porque eu gosto também muito de ler. E é uma dica, um livro que você tá guardando tempo e que você tá enrolando para ler, né? Eu acho muito importante. Além do livro também, eu comecei a escutar músicas novas, assim, que eu não conhecia, artistas novos, procurei algumas coisas que eu não conhecia. E os exercícios físicos também que eu tinha estado, que colegas meus começaram a fazer também, eu também comecei a fazer no começo da pandemia. E assim, eu gosto muito bastante, e eu fico até mal quando não faço. Mas é uma coisa que eu gosto muito e tá dando super certo. Ah, que bacana.
A gente realmente encontra, né, formas de saber equilibrar, e isso é muito importante. Vinícius Joaquim, você pode citar algo sobre o aplicativo que você usa para conhecer pessoas, Yubo? Pode falar mais sobre ele, por favor. Então, o Yubo, como eu já disse aqui, é um aplicativo onde você consegue fazer lives ou conversar com as pessoas no chat privado. São pessoas do mundo inteiro, mas é um aplicativo onde você entra ali, como você coloca inicialmente que a sua nacionalidade é onde você vive é o Brasil, o aplicativo vai centrar ali para você mais pessoas brasileiras. Então você consegue conhecer pessoas do Brasil inteiro. E para mim foi uma das coisas bem importantes que aconteceu na minha vida, porque foi muito interessante no começo desse ano eu baixar o aplicativo e conhecer pessoas que para mim hoje são bem importantes na minha vida e que um dia eu pretendo muito conhecer pessoalmente. Mas, claro, tendo toda a maturidade e responsabilidade, sabendo que uma vez que conhecer pessoas pela internet pode ser muito bom, também pode ser um pouco perigoso. Mas quando você tem maturidade e responsabilidade com isso, não vejo problema algum. Até recomendo as pessoas baixarem aí e quem sabe tá conhecendo pessoas aí, podendo fazer amizades e até mesmo, quem sabe, entrar em um relacionamento. Enquanto você estava falando, Vinícius, essa foi uma preocupação que me veio. Então, qual dica, assim, de segurança, né, de estar conhecendo pessoas na internet, realmente é um espaço, né, que é público, apesar de nós estarmos dentro da nossa casa, que é o espaço privado, a internet te possibilita, né, essa ampla rede, né, de socialização secundária, que é quando a gente começa, né, a conviver com pessoas fora do âmbito familiar. Mas quais as dicas, então, de segurança que você adota, que você pode nos passar? Então, o próprio aplicativo procura banir pessoas que estão ali, que não são as pessoas realmente, ou são pessoas com outro tipo de intenção. O aplicativo tem as suas limitações. Mas, claro, com toda a segurança que eu uso, eu posso falar um pouco do que eu uso para estar passando aí, para as pessoas se sentirem seguras ao usar o aplicativo. O aplicativo limita idade também, a partir, se eu não me engano, dos 14 anos. Então, como o termo responsabilidade já fala, você não passar dados pessoais, ter ali um limite, sabe? Se a conversa começar a ficar um pouco abusiva, se afastar, tem a opção bloquear, qualquer coisa, se acontecer um fato que você não gostou, pode bloquear, e até mesmo chegar a denunciar a conta, para que essa conta seja banida, em caso, se aconteça alguma coisa a mais. Eu procuro conversar só com pessoas que eu realmente vejo que são verdadeiras, porque o aplicativo verifica as pessoas que são verdadeiras, e procuro conhecer mais a pessoa, e quando eu tenho certeza que ela é verdadeira, aí sim eu chamo, converso mais, crio amizade. E se caso acontecer, o que é muito raro, para ser sincero, isso deve ter acontecido comigo uma ou duas vezes, de a pessoa não ser a pessoa que está no perfil de verdade, eu realmente me afasto e me bloqueio para não estar acontecendo nada demais. E é isso. Muito interessante. Na verdade, são os cuidados que a gente tem que ter também, né, nas nossas relações físicas, né? A gente começa a conhecer a pessoa e quando a gente vê que não é uma relação legal, proveitosa, positiva, a gente se afasta. Muito interessante. Maria Antonieta, você também tem o hábito de conhecer pessoas novas pelas redes sociais, usa também essa rede Yubo, eu particularmente nunca nem tinha ouvido falar a primeira vez. É muito bom, né, a gente ter essas trocas, a gente sempre tem o que aprender. E você acha, Maria Antonieta, que para a mulher, né, você mulher, menina aí, tem alguma diferença, tem que ter um cuidado a mais nessas relações ou é a mesma coisa? Eu nunca tinha escutado sobre esse aplicativo e o Vinícius já até me falou sobre ele e eu gostei bastante, mas em questão de ser diferente, né, eu acho que realmente tem um pouco da diferença, né, porque como eu sendo mulher, pode ser, alguns homens podem chegar com outras intenções. É uma coisa que não devia acontecer. Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É verdade. É muito interessante, né, que a gente vê que as situações que nós passamos no mundo físico, ele também transmuta, né,
para o mundo virtual. E vocês, têm mais alguma coisa para nos colocar? Ou eu posso estar dando mais uma diquinha aí para a gente fechar a nossa parte? Então, eu e a Maria Antonieta pensamos em trazer aí, cada um trazer 3 dicas para que as pessoas possam estar aliviando um pouco do tédio da quarentena. Uma das dicas que eu trouxe seria gravar vídeos, seja no Instagram, no TikTok, no YouTube. Você gravar vídeo e quem sabe tá aí descobrindo um novo dom e até mesmo tá embarcando nessa carreira. Conhecer pessoas, como eu já disse aqui, com responsabilidade, não vejo problema algum, porque é um dos meios de você não passar sua quarentena até mesmo aí um pouco solitário. E cuidar um pouco de si, né? Cuidar da pele, fazer exercícios, enfim, se cuidar. E você, Maria Antonieta, tem mais alguma dica para nos passar? Não, as dicas também foram as mesmas que o Vinícius, assim, eu também acho que é super importante. E falado sobre as inseguranças que eu estava trabalhando também, eu acho super importante você se conhecer nessa pandemia, como é longa, assim, eu realmente me conheci mais. Eu procurei tentar tirar minhas inseguranças que eu tinha. Então, eu acho que é uma boa dica, né? Se conhecer melhor, também perder a vergonha, igual o Vinícius falou sobre os vídeos, também é uma forma também de se abrir mais. Verdade. Essa sua fala, Maria Antonieta, da busca, né, do autoconhecimento, né, desse fortalecimento interno, me remete à conversa que eu tive com a Marina. A Marina, atualmente, ela é designer de sobrancelha, ela é ex-aluna da Algisa, né, ainda pertence à nossa comunidade escolar, né, ela tem irmão na escola, e a Marina, nessa busca do autoconhecimento, ela me apresentou o minimalismo, que eu também não conhecia, né, e a gente ontem conversando, ela estava me explicando um pouquinho, até, né, me mandou alguns documentários que estão no YouTube de minimalismo, que é ser feliz com menos. Né? Então, ela já tinha conhecido antes do isolamento, mas nesse isolamento ela tem se aprofundado, né, nessa filosofia de vida e que faz ela pensar sobre o consumismo, né, que se ela tem realmente ter o suficiente para se fazer feliz, focar no ser e não no ter, e isso ela vai exercitando tanto nos seus aspectos, né, na sua vida material, como também na sua vida imaterial, com os seus relacionamentos. Então, ela sempre se pergunta se ela realmente precisa de ter aquela coisa, né, se ela realmente precisa de manter alguma relação que pode estar sendo tóxica, e isso fez com que ela começasse a encarar a vida de uma outra forma, né, aprendendo a consumir de forma mais consciente, o que para a coletividade também é muito bom, e a se planejar melhor, né, se conhecendo mais, se tornando uma pessoa mais confiante, mais segura e mais plena. Bom, é isso que hoje nós trouxemos para o nosso terceiro bloco, né? Aproveitem as dicas dadas por Maria Antonieta, Vinícius Joaquim, Marina e Ana Carolina. Boa tarde. Olha só, pessoal, que riqueza de programa que nós tivemos hoje, hein? No nosso primeiro bloco, nós entrevistamos o professor Guilherme Silveira a respeito da visão da ciência e os cuidados que nós devemos ter na pandemia, né? Falamos sobre fake news, sobre algumas dúvidas que surgiram. No segundo bloco, nós tivemos o professor Henrique e o professor Enéres entrevistando o professor Glauber Montes, também com uma parte do terceiro bloco sobre esse assunto, a respeito da ditadura militar no Brasil e as polêmicas sobre este tema. E ainda no nosso terceiro bloco, nós tivemos a professora Beatriz com os nossos estudantes Maria Antonieta e Vinícius Joaquim, trazendo sugestões e descobertas de vários estudantes nessa pandemia. Então, eu sou a professora Valquíria, eu quero aqui encerrar a minha fala, agradecendo a todos vocês que nos ouviram aqui na Rádio Serrana. Passo a palavra para a professora Fernanda fazer a sua despedida. Um abraço, até o próximo programa. Obrigada a você, estudante, aos convidados do programa e a vocês, ouvintes da Rádio Serrana, que dividiram conosco essa parte da tarde dessa quinta-feira. Foram momentos de muito aprendizado, também de muito entretenimento, até quinta-feira no nosso 6º encontro.
Fiquem agora com as músicas pedidas pelos alunos. E aí, Poliana, fala para nós quais são os pedidos de música de agora. Nós vamos encerrar esse belíssimo programa com o pedido do Rafael Vitor, nosso aluno do 8º ano integral, que pede a música Trem Bala, uma riquíssima música para nos mostrar um pouquinho aí da importância, da essência de valorizar os momentos e as pessoas que estão conosco ao longo da caminhada do Trem Bala, que é a nossa vida. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, queridos ouvintes, até semana que vem.